Bom dia, pessoal. Vocês lembram? Bom dia, meus amores. Vocês lembram daquele trabalho que vocês apresentaram em sala de aula sobre as projeções cartográficas? E hoje, a nossa aula de hoje é falando sobre as projeções cartográficas. Teve alguns alunos que apresentaram o trabalho, que a tia disse que foi maravilhoso. Teve alguns que esqueceram algum trabalho em casa e improvisaram. Mesmo assim, se saíram bem. E hoje nós vamos falar sobre as projeções cartográficas, que são 3 projeções. Que é a projeções plana, a projeções cônica e a projeção cilíndrica. São essas 3 projeções, a plana, cônica e a cilíndrica. Então, vocês vão recordar aí um pouquinho do trabalho de vocês, que eu acredito que esteja tudo aí na mentezinha de vocês tenham aprendido, porque vocês fizeram pesquisa, apresentaram o trabalho muito bem. Então, hoje, nós vamos falar sobre essas 3 projeções. E aí, a tia vai colocar as imagens para vocês, e nós vamos identificar as imagens dessas 3 projeções e definir como é vista cada uma delas. Pessoal, dando continuidade à nossa aula, eu espero que vocês tenham realizado a atividadezinha que foi mandada para casa. Então, prestando atenção, que hoje nós vamos falar sobre projeções cartográficas. Eu não vou me aprofundar muito, porque nós já fizemos trabalho em sala de aula, já falamos sobre projeções cartográficas. Vou lembrar um pouquinho sobre elas. Projeções cartográficas, nós vamos ver os tipos de projeções, que na sua maioria é feita a partir da projeção dos meridianos e paralelos. A maioria dos mapas é feita a partir das projeções dos meridianos e paralelos. Numa das figuras geométricas abaixo que nós vamos observar é na fórmula de cilíndrico, o cone e o plano, que nós podemos observar aí em diversos modelos do planisfério. Nessas 3 formas mais usadas, que é as projeções plana, projeções cônica e cilíndrica. A projeção cilíndrica é uma projeção produzida a partir do envolvimento da esfera terrestre em um cilindro de papel imaginário, como se uma luz atravessasse o globo, e a projeção e os paralelos e meridianos na folha. Observe, pessoal, essa distorção que há na projeção cilíndrica. Ela apresenta os paralelos e meridianos retos e perpendiculares. Observa aí na imagem, no nosso mapa mundi. A projeção cônica, também que nós já falamos sobre ela, semelha-se ao cilíndrico, porém no lugar do cilíndrico temos um cone envolvendo a superfície terrestre. É uma projeção sobre um cone. Ela também sofre distorção, pessoal. Principalmente nas zonas temperadas. Vocês lembram onde é as zonas temperadas, né? Que fica ali no trópico de Câncer e no trópico de Capricórnio. Esse tipo de projeção apresenta paralelos circulares e meridianos retos, que se originam de um único ponto. Ele também tem distorção. E a projeção plana ou acimutal é aquela cuja a face plana envia a sombra das coordenadas para uma folha que toca o globo em um determinado ponto. Então, você observa, pessoal, são projeções sobre um plano. Um ponto de tangência representa o polo norte ou sul. Os meridianos de longitude são linhas retas e radiais. São linhas retas radiais que partem desde um ponto, enquanto que o paralelos de latitude aparece como um círculo. Ela é muito utilizada, pessoal, essa projeção, ela é muito utilizada na maioria dos casos para representar uma das 2 regiões polares da Terra, o Polo Norte e o Polo Sul. Nessa projeção, ela é muito utilizada para representar o Polo Norte e o Polo Sul. Essas 3 projeções que nós acabamos de falar são características das projeções conformes, que mantém as formas, equivalente, que mantém o tamanho das áreas, e equidistantes, que mantém a distância, lineares. Nós observamos aí a projeção de Mercator, que é a projeção cilíndrica, preserva os ângulos, mantém a forma, distorce o tamanho das áreas no mapa. Então, ela mantém a fórmula, preserva o ângulo, mas distorce o tamanho das áreas no mapa.
Por isso que você observa aí que o continente de Antártida houve uma distorção no mapa mundi, nessa projeção do cilíndrico. Na projeção equivalente, que é a mesma projeção do cilíndrico, na projeção feita por Peters, nós observa que não deforma as áreas, conservando uma relação constante da área. Ou seja, o tamanho real. Alteram as formas, como eu havia falado antes, né? Houve uma alteração das formas na projeção cilíndrica, quanto na projeção feita por Mercator, quanto nos mapas feitos por Peters, nessa formação cilíndrica. Já na projeção equidistante, são as projeções que não apresentam deformações nas distâncias, utilizada em rotas marítimas. Quanto mais distante do centro, maior a distorção da forma e o tamanho. Quanto mais próximo dos polos, menos distorção, como próximo do Polo Norte, próximo do Polo Sul, não tem tanta distorção. Quando vai se aproximando, ali próximo à linha do Equador, próximo aos trópicos, ela já vai haver uma grande deformação. Próximo aos polos, não tem deformação. Próximo à linha do Equador, já tem uma maior deformação nessa representação. Então, pessoal, nós vamos... Na última aula eu passei uma atividade para vocês responderem. E hoje nós vamos fazer a correção sobre ela, na página 45, que você vai observar aí nessa foto que você vê no seu livro, que é a cidade de Brasília, na letra A, e na letra B, como é composto esse lugar? Por ruas e avenidas. Na letra C, é uma área urbana ou uma área rural. Nós observamos que o Distrito Federal, Brasília, é uma área urbana. E quais os principais elementos que constituem um mapa? São os elementos: a escala, a projeção cartográfica, os símbolos ou convenções e o título. Terceira questão, você vai marcar o segundo quadrinho, o quarto quadrinho e o quinto quadrinho. E observando esse mapa da quarta questão, você vai observar que esse mapa representando a economia do Nordeste. Na letra B, a legenda informa a agricultura e a criação de gado, a vegetação natural e a diversidade e a localização da agropecuária. Na letra C, a escala gráfica indica que cada centímetro equivale a 120 quilômetros. Na letra D, a legenda é representada por cores e símbolos. Na letra E, a região Nordeste possui uma economia bastante diversificada, porém sua predominância é no setor primário. Essa foi nossa atividade que eu passei na última aula, que vocês fizeram, e hoje nós estamos corrigindo. E até a próxima aula. E bons estudos!